Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Várias autoridades do Brasil, a exemplo de Hugo Mota, Luiz Roberto Barroso, entre outros, estão nesses encontros que eles adoram fazer, principalmente nos Estados Unidos, em Nova York, no caso, para discutir o Brasil fora do Brasil. Meus amigos, o dia, esta terça-feira, terça para quarta-feira, só se fala no Barroso. O Barroso é nos Estados Unidos e ele é notícia. O Barroso está na passarela. Luz na passarela. Que lá vem Barroso. Lá vem Barroso. Bom, neste vídeo, no outro vídeo, no vídeo passado, ou em um vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, nós falamos sobre a matéria da Isto É, que dá conta de que o Luiz Roberto Barroso deixará o Supremo Tribunal Federal. Pedirá aposentadoria antecipada em setembro deste ano, quando terminar a sua presidência no STF. Ele ainda teria 8 anos, mas abre mão. Ele vai ganhar uma embaixada de presente de Lula, em Paris, talvez. Não quer qualquer embaixada, segundo a matéria da revista Isto É. Barroso nega, mas se Barroso nega é porque é verdade. Muito bem, mas o Barroso, que é tão falastrão, exibicionista, ele faz e diz. O Luiz Roberto Barroso, neste seu compromisso em Nova York, com todas as letras, ele admitiu que no ano de 2022, anos daquelas eleições presidenciais, ele pediu ajuda externa do governo Biden para interferir nas eleições presidenciais brasileiras. Há um nome para isso, que eu e vocês aí do outro lado somos inteligentes, não queremos prejudicar este canal, não vamos usar nesta plataforma o nome que se dá, a língua portuguesa dá a isso que o Barroso está confessando que fez. Só que eu também já alertei neste canal que ele já tinha confessado, já havia confessado isso, e isso é de uma gravidade terrível. E ele é exibicionista. É a segunda vez que ele, incorrigível que é, a segunda vez que ele confessa este ato terrível que ele cometeu. Ele deu uma entrevista também à revista Financial Times em 2023. Já havia dito isso. Mas agora, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, inclusive a lei Magnitsky vindo, etc, etc. O mundo está ficando um pouco diferente. Tem gente que está vivendo de vitrine, de fachada, de aparência, como o Lula indo, fingindo que está com o Império Chino, essa coisa toda, mas quando volta para casa agora, a realidade baterá a porta. As coisas estão mudando. Neste mesmo evento que o Barroso estava, com a sua empáfia, vários de seus amigos, camaradas dessas coisas que eles estão fazendo no Brasil, mudaram de figura, mudaram de discurso, mas o Barroso não. Ele jactou-se, embriagou-se. Tem gente que é assim, né? Conta vantagem, chega no bar e começa a falar, sabe? Uma noite eu fiz aquilo. Um certo dia, numa certa rua, eu fiz algo assim, assim, assado. É do tipo do Barroso. Eu vou deixá-los, vocês, meus amigos, ouvindo agora, por alguns pouquíssimos minutos, 2, 3 minutos, o Grupo Folha de São Paulo, por meio de uma de suas empresas, o Portal UOL, enlouquecidos os jornalistas, com isto que o Barroso falou. Meu Deus, o Barroso confessou tudo. Ouçam, os próprios camaradas do Barroso. Ouçam. Dias que os Estados Unidos tiveram um papel decisivo no apoio ao Brasil para Vou voltar aqui, um instante só. Isso aqui é
é aquela... Esqueci o nome dessa mulher. E junto com o Jorge de Souza e junto com aquele carinha do cavanhaque estranho lá, do nome japonês. É a Fabiola e o carinha que parece uma máscara de samurai, eu esqueci o nome. Sakamoto. Vamos lá. Diz, Josias, que os Estados Unidos tiveram um papel decisivo. Ela não sabe pronunciar Estados Unidos. Diz, Josias, que os Estados Unidos tiveram um papel decisivo no apoio ao Brasil para evitar um golpe. Que papel foi esse? Todos sabem, Fabiola, que o governo americano agiu para estimular qualquer solução que fosse anticonstitucional no Brasil. Estamos vivendo nos Estados Unidos o governo Joe Biden. O Bolsonaro esteve com o Biden e, numa audiência muito controversa, ele disse: olha, é muito melhor para os Estados Unidos se eu for eleito no Brasil, e não o Lula. Ele deu a entender que os Estados Unidos teriam muito mais resultados, teria muito mais vantagens se ele fosse eleito. E houve visitas de autoridades americanas ao Brasil, estiveram inclusive com representantes de militares, e os militares foram como que cientificados de que não havia uma coisa meio óbvia, né? Não precisava nem ter nenhum tipo de aviso, não havia ambiente externo para um golpe de Estado. Não haveria um reconhecimento internacional, nem da parte dos Estados Unidos, nem de países europeus, para um governo que seria ilegítimo. Né? É muito inadequado, Fabiola, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, num encontro realizado nos Estados Unidos, diga abertamente que... O Barroso abriu a boca e novamente confessou os malfeitos. E Josias está dizendo: pode fazer. Porra, Barroso, você pode fazer, mas você de novo está confessando em público, Barroso. O país anfitrião, os Estados Unidos, contribuíram para deter o golpe de Estado no Brasil. E aí ele estimula um tipo de pregação que o Bolsonaro vem utilizando, que houve, inclusive, dinheiro da USAID, aquele órgão nos Estados Unidos que contribui para projetos sociais ao redor do mundo. Houve uma contribuição desse departamento dos Estados Unidos, que está ali sob o guarda-chuva do Departamento de Estado, para o USAID transferiu verbas para que o Tribunal Superior Eleitoral fizesse campanhas contra a desinformação nas redes sociais. E o Bolsonaro vem utilizando esse tipo de pregação para dizer: olha, houve interferência externa, e não houve? Golpe contra mim. Ele diz que foi golpeado pela mão forte do TSE, teve inclusive dinheiro externo. E aí, quando o presidente do Supremo dá esse tipo de declaração lá fora, não é uma declaração que ajude ao Supremo Tribunal Federal nesse momento, né? De resto, é muito estranho, está se tornando... Josias Cabeça de Ovo, número 2 do sistema. Eu tô brincando. Os reis estão nus, Josias. Os reis estão nus, igual tua careca. Cada vez mais habitual, mas não deixa de ser estranho, que autoridades brasileiras estão falando de um encontro que está lá, o presidente da Câmara, vários parlamentares estão presentes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, um encontro para discutir problemas brasileiros no exterior, nesse caso específico em Nova York. Isso acontece em Nova York, acontece em Lisboa, acontece em... Missão dada, missão cumprida, Josias. Ganhou uma embaixada. Londres. Quer dizer, eventos para pensar o Brasil fora do Brasil. É uma anomalia com a qual as autoridades não deveriam contemporizar, deveriam refletir sobre a conveniência de participar desse tipo de evento, né? E a declaração, a meu ver, Fabiola, não ajuda, não. Houve, aconteceu, e foi bom que tivesse acontecido. O presidente Joe Biden deixou claro ao próprio Bolsonaro e depois em declarações dele próprio, declarações de apreço ao sistema democrático e por meio do envio de autoridades ao Brasil, os Estados Unidos deixaram claro que não aceitariam ou que não reconheceriam. O Josias está admitindo que eles aí do UOL apreciam o GOC do bem. Foi o GOC do bem.
um governo ilegítimo. Isso, evidentemente, ajudou a deter a qualquer solução que não fosse constitucional no Brasil. Agora, nós não precisamos, em primeiro lugar, desse tipo de intervenção, né? A democracia brasileira resistiu e não foi por conta da intervenção norte-americana, desses sinais que vieram dos Estados Unidos, resistiu porque houve uma resistência interna, né? Primeiro do eleitor. O eleitor brecou a candidatura do Bolsonaro, interrompeu. Você vê que só agora ele lembrou, meu amigo e minha amiga, de falar no eleitor. Até agora ele admitia que foi a estrutura que mudou o rumo do Brasil, o curso do destino do Brasil. Agora, não, tem que falar realmente do eleitor, né? O eleitor foi só um detalhe. O desejo do Bolsonaro de ser reeleito e depois funcionou a justiça eleitoral, funcionou o próprio Supremo. Não foi decisiva A justiça eleitoral funcionou como? Este Barroso admite que quando ele, presidente da justiça eleitoral, e ele admite isso também já na matéria da Financial Times, ele diz que ele foi sim buscar ajuda junto com o embaixador do então esquerdista de Biden, americano no Brasil, com o secretário de Estado, aquele terrível Anthony Klein, fraquíssimo, mas naquelas horas ele se viu ao Barroso, né? Os sinais emitidos desde os Estados Unidos não foram decisivos. E agora, essa declaração feita pelo Luiz Roberto Barroso só ajuda a contribuir com o ruído, Fabiola. Ruído. A desinformação do outro lado. Ruído, desinformação. Josias. Josias Souza. Bom, apenas para concluir o vídeo que vocês já entenderam tudo, está aqui na Revista Oeste. Barroso diz, é o mesmo assunto, em arremate. Barroso diz que pediu aos Estados Unidos declarações de apoio à democracia brasileira quando chefiava o TSE e cita militares. Militares, rapaz. Que coisa. Bom, mas lá nos Estados Unidos, o Barroso também disse isso aqui, ó. Está aqui no Poder 360. Na mesma ocasião, o Barroso disse que a Constituição é a Constituição e não o STF que se mete em tudo. Ô Barroso, é a Constituição que manda vocês praticarem o inconstitucional ativismo judiciário, ou seja, o Poder Judiciário mandando e desmandando nos outros dois e asfixiando os outros dois poderes da República? É a Constituição que manda vocês fazerem o artigo 5º da Constituição Federal, que garante os direitos fundamentais dos brasileiros de gato e sapato. É a Constituição que autoriza o Toffoli a dar tantas canetadas, anulando a torta geral a acordos de leniência e também delação premiada. É a Constituição. É a Constituição que autoriza você, como diria o ministro, o jurista Saulo Ramos, é a Constituição que autoriza você, juiz, abrir a boca e dizer que você é um juiz que devia ser imparcial. Derrotou o bolsonarismo. É a Constituição que autoriza você a ficar fantasiado de juiz por mais de uma década e agora se aposentar, faltando 8 anos e ganhando, porque a revista Isto É está dizendo que você vai ganhar uma embaixada agora em setembro num país europeu, num belo país europeu, Barroso. Grande democrata é você. Inscreva-se. Se você já está inscrito, confira sua inscrição agora. Eles estão tirando suas inscrições. Não espere notificação. Eles não querem que você seja notificado. Então entre no canal por sua conta várias vezes ao dia. Deixe comentários, por favor, serenos. Compartilhe. Inscreva-se como membro aqui embaixo na aba Seja Membro.